equilibrado. Agora a gente já potencializou, já radicalizou. Agora vamos equilibrar? Vamos para o equilíbrio. Vamos para o equilíbrio, porque a aula de hoje vem relembrando, revendo, reconhecendo também assunto do fundamental. Então... muito fácil, né? Olha aí. É só fundamental. Vai ser só fundamental? O primeiro ano de fundamental. Não, mas é porque aqui a gente aprofunda o seu ensino fundamental e claro que revisa também, tá? Então, a aula de número 10, a gente vai falar um pouquinho de equação. Vamos lá? Equação do primeiro grau. E aí foi quando nós falamos sobre a questão do equilíbrio, tá? Nós temos aqui, ó, a primeira coisa, a ideia da balança. Depois, resolução por meio de equações. E o terceiro tópico é o estudo das equações do primeiro grau. E dentro das habilidades vamos aprender ou vamos relembrar a resolver as equações do primeiro grau. Então isso é o tópico da nossa aula. Quando a gente chegar no final da aula, todo mundo está habilitado em resolver equações do primeiro grau. Perfeito. Visita do dia, vamos lá, visita do dia. Lá. E o oferecimento da aula de hoje vai para a escola... Já sei o nome. Não, Tantan, não. Para aí, a gente vai para o lado contrário. Ah, tu quer esconder o nome? Então tá, esconder o nome. A gente está em frente ao portão aqui da escola. Que escola é essa? Escola bonita, olha lá o brasão, né? Tem aqui uma palmeira aqui na frente plantada, os alunos já estão aqui. É minha. Legal, né? Mas e onde é essa escola? Que escola é essa? Essa é a escola Angelina dos Anjos. Angelina dos Anjos. E onde fica? Onde fica? Vamos ver? É uma escola angelical, né? Angelical. Bem angelical. Vamos lá então, descobrir de onde é a escola Angelina dos Anjos? Costa Marques, olha só, lá no outro extremo do estado de Rondônia, né? Então, um abraço a todos os professores presenciais, um beijo no coração dos alunos. Que escola bonita, bem legal aí a entrada, ó, deu vontade de entrar no portão aí e conhecer lá dentro, né? Pois é. Beijo. E é o meu próximo destino é Costa Marques. Eu tenho que ir lá, Vamos junto, preciso ir lá. Vamos junto? Tamo junto. Saindo da cartola, a gente tem aqui o nosso mágico trazendo a equação do primeiro grau. Bora ver. A ideia da balança. Que ideia é essa de balança? Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Aí aqui, ó, nós vamos destacar essa questão do aberto, né? Uma sentença matemática aberta. Por que ela é aberta? Porque ela tem uma incógnita, tem uma letra. Então, peguei lá uma sentença que tem uma letra, ela é uma sentença matemática aberta. Isso, a gente vai mostrar aqui para eles, né? A palavra equação, ela tem um prefixo. Equa. O equa, que quer dizer? Igual. Igual. Então, por quê? É uma sentença matemática aberta que possui uma relação de igualdade, né? Então, vem de equa, de igual, tá certo? Então, olha aí, uma equação, ela tem uma ou mais letras indicando valores desconhecidos, variáveis ou incógnitas que o professor acabou de falar. Essa letrinha que a gente quer descobrir, né? Ela é desconhecida, por isso queremos descobrir, ela é chamada de incógnita. O que mais que tem na equação? Um sinal de igualdade. E aí o sinal de igualdade você já sabe, né? Aqueles dois tracinhos ali, ó, denotando que é igual. Uma equação também tem, né? Também expressa à esquerda da igualdade o primeiro membro e à direita da igualdade que a gente chama de segundo membro, tá certo? Então não esqueçam disso. Lado direito é um membro, lado esquerdo é outro membro. Para ser equação tem que ter letra e tem que ter sinal de igual, certo? Certinho. Exemplo de equações, vamos lá. 10x igual a menos 50. É uma equação. É uma equação, beleza, é uma equação. Um outro exemplo? 8 menos x igual a 4x. É uma equação? É, tem incógnita, tem igualdade, tem igualdade? letra. Ah, então tá. 2x mais 4 igual a 5 é uma equação? É, primeiro membro, 2x mais 4, tem segundo letra, membro, 5. Tem sinal de igual, beleza. 2x mais 4 igual a 5 menos x, tem letra? Tem. Tem igual? Tem também. Então é uma equação. Legal, né? Então todas essas são exemplos de equações.
Agora existe um problema, né? Vamos ver quando não são equações? Vamos lá. Tem aqueles casos em que não são equações. Por exemplo... 4 mais 8 igual a 7 mais 5. 4 mais 8? 12. 12. Ah, e 7 mais 5? 12 também. Ah, tá. É igual, né? É igual. É igual. Por que não é equação? Porque não tem a incógnita. Essa é uma sentença fechada, não é? Fechada porque eu já achei a resposta. Não é uma sentença aberta, certo, né? E agora aqui, x menos 5 menor que 3. Tem letra? Tem. Tem. Por que não é equação? Porque não tem a igualdade, tem uma desigualdade. Ah, então nesse caso não é igualdade, né? Então também não está dentro dos critérios das equações. Mais um exemplo, 5 diferente de menos 2, é diferente mesmo, diferente, né? verdade, é diferente, verdade. Por que não é equação? Porque não tem letra e nem tem igualdade. Não é uma sentença aberta e não tem igualdade, né? Olha que legal. Então, uma vez que você descobriu a diferença de ser equação ou não ser equação, já te ajuda bastante, né? Porque olha aqui, você não vai aí sair resolvendo equações que não são nem equações, né? Aí não adianta, cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Então, uma vez que você já conseguiu fazer a distinção do que é equação, do que não é, parece uma brincadeira, né? Parece besteirinha, mas é importante, tá? E aqui a gente tá para resolver equações. Então, por isso que a gente mostrou a diferença entre uma coisa e outra. Só que ainda fica uma dúvida. Fica? E a balança? Cadê a balança? Não sei. O que balança tem a ver? É porque assim, começou lá falando sobre a balança. Aí nós falamos de equação, falamos de letras, que quando tem letra a sentença é aberta, se não tem letra a sentença é fechada, que tem que ter igualdade, que vai ter que resolver, tem primeiro membro, tem segundo membro. E a balança? O que vai encaixar a balança aí? E aí, olha só, né, para nós, já temos assim, né, um pouco de vida a mais que vocês. Bem pouco, tá? A diferençazinha é pouca, tá? Não é tanto assim, não. Novinha, mas nós presenciamos um momento da história em que nós íamos comprar alguma coisa no mercado, no açougue, e aí a pessoa que estava lá atendendo, ele colocava de um lado o produto que você comprava, o peixe, a carne, nunca alguma vi. coisa. Nunca vi isso. Pois meu tio-avô tinha uma peixaria, então ele colocava de um lado os peixes e do outro lado ele ia colocando incógnitas, pesos. E cada incógnita tinha um peso diferente, para tentar dar um equilíbrio. Então vai ver que será que é nesse ponto que a equação está relacionada? Eu acho que é por aí. Vamos lá? Vamos ver. Hein, tu conhece a Alice? Alice? Vou te apresentar a Alice. Alice, vocês já viram Alice no País das Maravilhas? Ah, Alice. Já? Aqui tá perdida? Tá perdida. Aqui não sabe pra onde vai? Mas só que aqui ela tá perdida no País das Incógnitas. Vamos lá conhecer a nossa amiga Alice na nossa aula de hoje. Alice no País das Incógnitas. Certo dia, Alice foi passear em um belo jardim. Andou e brincou entre as flores, até que se cansou e resolveu tirar uma soneca por lá mesmo. Alice teve um sonho. Sonhou que estava no País das Incógnitas, onde tudo se resolvia por meio de equações matemáticas. Será que foi sonho ou pesadelo? Meu Deus, foi um sonho. E que sonho bonito! Só que Alice não sabia resolver equações. Gente. E tinha, então foi um pesadelo. Não sabia. E tinha que aprender, porque senão nunca saberia viver no mundo das incógnitas. Então apareceram dois professores, Lucy e Maurício, e resolveram mostrar para Alice como se resolve equações matemáticas. Então, juntamente com a Alice, vem com a gente, galera. Vamos aprender agora a resolver equações, tá certo? Muitas pessoas usam o método da balança para ensinar equações, separando o peso do produto. É chamado de jogo da balança. Mas claro, né, que você aí, no caso, você sabe então fazer esse equilíbrio? O que a balança tem a ver com a sua vida, né? E será que lá vamos dizer assim, na comunidade, né, nas ruas aí, ó, será que a galera sabe o que é uma equação do primeiro grau? Será? Os alunos sabem, né?
Bom, se não sabe... A gente espera que saiba, né? Mas hoje, e nas ruas? Hoje eles já entenderam um pouquinho. Nas ruas, será que o pessoal sabe? Vamos ver? Vamos lá perguntar. Olá! Você que é estudante possivelmente já ouviu falar na palavra equação. Mas você sabe o que é? Uma equação é uma expressão matemática que tem em sua composição incógnitas, coeficientes, expoentes e um sinal de igualdade. Entendeu? Com esses nomes difíceis rolou até uma confusão na cabeça agora, não foi? Fala a verdade. Mas afinal, será que as pessoas sabem identificar uma equação do primeiro grau? Seu Ronaldo, o senhor sabe o que é isso? Sim, eu sei. É uma equação. Não. Uma fórmula matemática. Você viu que identificar uma equação de primeiro grau não parece ser fácil, mas você consegue, eu tenho certeza. Boa aula e até a próxima. A maioria já associa algo, né, uma expressão matemática, algo que envolve a matemática, outros preferem nem arriscar. Mas é claro, né, a equação do primeiro grau, ela é um assunto que quando os alunos começam a ver na escola, no 7º ano, eles começam, mas professor, para que tanta letra? Eu achei que era matemática, até o 6º ano era tão bonitinho, só número, né? É onde a álgebra começa a fazer parte da vida deles, né? Mas o legal, sabe o que é o mais legal? Que assim, o aluno chega no 7º ano e se assusta por causa da letra. Só que lá no 5º ano, quando a professora põe aquelas expressõezinhas... Uma maçãzinha, e no lugar da incógnita, né? coloca um quadrado, uma florzinha, coloca uma maçã, coloca um coração. Aí tá de boa. Ele sabe fazer, tipo assim, um coração mais 10 é igual a 20. Quanto vale o coração? O coração vale 10. Ele sabe fazer. Aí quando chega no 7º ano, o professor, que não é mais a tia do fundamental, coloca um X. X mais 10 igual a 20, aí ninguém sabe. Aí ninguém sabe fazer. Não, ou então tem lá, tem 2 corações e mais 10 igual a 20. Ah, então peraí, cada coração vale 5, porque 5 mais 5 é 10, 10 mais 10 é 20. Ele sabe fazer. Quer dizer, temos que romper esse negócio de falar assim, eu não sei, eu não consigo, só porque tem algo diferente. Não, é letra não é de matemática, é de português. Então vamos começar a organizar essas ideias para que vocês possam deslanchar com a matemática. Vamos romper a barreira do som aí, né? A resistência com a matemática. Vocês viram que aqui a gente está muito tranquilo, né? Ensinando passo a passo, relembrando algumas situações do fundamental e de uma maneira bem dinâmica, né? Bem bacana para não ter dificuldade, tá bom? Vamos lá então, olha lá. Agora a gente vai ver a ideia da balança. 2 melancias mais 2 quilos são iguais a 14 quilos. É igual? Então tá equilibrado. Tá equilibrado. Então se eu tenho 2 melancias mais 2 quilos, isso tudo vai dar 14 quilos. Quanto pesa cada melancia? Então se ele quer saber o peso da melancia, a melancia é a minha incógnita? Como se a minha melancia fosse o meu X. Vamos lá ver então, a balança está equilibrada, a gente já sabe, 2 quilos mais 2 melancias igual a 14 quilos. Perfeito. No prato esquerdo há um peso, né, de 2 quilos e temos 2 melancias com pesos iguais. Do outro lado, no outro prato direito, há um peso apenas de 14 quilos. Então podemos dizer que ali onde tem a melancia, 2 quilos é o primeiro membro e lá é o segundo membro? Sim. E podemos colocar um sinal de igual, né? Então, para resolver uma equação, a gente vai fazer aqui uma transformação da sentença com palavras, que é 2 quilos mais 2 melancias igual a 14, e nós vamos transformar numa sentença matemática. Essas 2 melancias agora vai passar a ser 2x. 2 melancias, cada melancia vale x. Mais 2 vai ser igual a 14. Isso tudo que está falando aqui é a mesma coisa, só que uma sentença com palavras sendo transformada numa sentença matemática. Perfeito. Conhecer algo desconhecido é o objeto das equações. Então, a equação ela sempre quer descobrir o valor de uma letrinha, né? Algo que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer, tá bom? Então, 2 melancias mais 2 quilos igual a 14 quilos. Passando por uma equação, fica de que jeito? 2x mais 2 igual a 14. A galera já está
dizendo, eu sei quanto é cada melancia. Eu já sei resolver. Ixi, eu já sei. Não preciso nem resolver a equação, mas eu já pensei, eu sei quanto vale cada melancia. Vamos lá, será que sabe mesmo? A letra é a incógnita da equação. Incógnita significa desconhecida. 4x mais 2 igual a 8 mais x. Temos ali uma equação dividida em dois membros. O primeiro membro é o que está à esquerda, 4x mais 2, e o segundo membro é o que está à direita, né? 8 mais x. Qualquer parcela do primeiro ou do segundo membro é um termo da equação, tá? Então a gente vai ter aí termos, né? Um do lado esquerdo, um do lado direito, tá bom? E aí, para quem não lembra, parcela são os termos da adição, tá? 4x é uma parcela e 2 é outra parcela. Então aqui temos 4 parcelas. Perfeito. Né? 2 membros e 4 parcelas, tá? Essa parte é mais conceitual porque a gente está construindo conhecimento para relembrar vocês do que seria uma equação. Mas a professora Lúcia pergunta aqui, e afinal, meu Deus, o que é essa tal de equação? Vamos ver. Voltando ao exemplo das melancias, né? Vocês vão entender. Nós não vamos dizer para vocês, a equação é isso. Vocês vão ter que entender direitinho. Olha lá, ó. As duas melancias mais 2 quilos são iguais a 14 quilos. Certinho. Certinho, tá aí, ó. 2 melancias mais 2 quilos igual a 14 quilos. Beleza. Tá ótimo, né? Essa é a ideia de equação. Então a gente vai fazer um sinal de igual aqui e partiu resolução. Equações do primeiro grau são muito usadas na matemática, né? Elas são muito úteis para a resolução de diversos problemas. Algumas são tão simples, como essa da melancia aí, que podem ser resolvidas mentalmente. Outras mais complexas, que só conseguem ser resolvidas com alguns métodos. E aí vocês vão ver que para resolver algumas equações, vocês vão precisar em algum momento tirar MMC, fazer uma fatoração, fazer uma divisão, fazer algum processo diferenciado. Vão dar um pouquinho mais de trabalho. Em outras, olhou e falou, x é tanto. Essa é fácil, muito fácil. Beleza, então agora vamos lá no slide? Vamos dentro do slide? Resolução por meio de equações. Claro, né? A gente viu que, ali o texto mesmo diz, tem algumas que a gente resolve mentalmente. E agora, não é uma hora do quiz, mas a gente vai fazer como se fosse, né? A gente vai dar umas perguntadas para vocês aqui, para vocês tentarem resolver de forma mental. Não precisa anotar, não precisa escrever nada, é só mentalmente que a gente vai desafiar vocês, certinho? Vamos. Vamos lá? Então, olha lá no slide. Algumas equações resolvemos mentalmente. Veja, x menos 10 igual a 2. X menos 10 igual a 2. X vale quanto? Qual é o número que, tirando 10, deixa resto 2? Qual é o número que, tirando 10, deixa resto 2? Eu tenho tantos reais, gastei 10, fiquei com 2. E sobra 2. Esse deixa resto quer dizer que sobra, né? Qual é o número que tira 10 e ainda sobra 2? É esse número que a gente quer descobrir, é o x. A gente tem um valor que a gente tirando 10 vai sobrar 2. Eu tenho x reais, gastei 10, fiquei com 2. Muito bom. Muito bem, tem um valor, tira 10, ainda sobra 2. Que número é esse? Galerinha, a galerinha tá pensando que número é esse, que número é esse. Vocês viram a estratégia da leitura? Que assim, quando trabalha com monetário, parece que eles ficam mais inteligentes. Com certeza, eu falo, mexe no bolso que todo mundo aprende. Fica né? mais inteligente. Então eu tenho um valor, eu tiro 10 reais, ainda me sobra 2. Então aí a galera falou 12 reais. Olha eu tenho lá. 12, gastei 10, fiquei com 2. Com certeza o próprio 12, né? Porque 12 menos 10 vai sobrar 2. Beleza? Beleza? Mais um agora. Eu tenho lá um número que multiplicado por 2 é igual a 50. Que número é esse? Um número que multiplicado por 2, esse x é um número, né? Multiplicado por 2 é igual a 50. Muito bem, muito melhor. Muito melhor que a primeira, tá fácil essa, né? Muito fácil. Qual é o número que se eu multiplicar por 2 vai ser igual a 50? Tá bom?
Fácil, fácil, esse é o... 25. Pensando, 25, porque 2 vezes 25 dá 50. Olha aí, mentalmente, né? Ninguém tá com lápis na mão, ninguém tá resolvendo nada, vamos para mais uma. Beleza, então meu X aqui é 25. Agora mais uma. O triplo de um número mais 2 é igual a 11. Então qual é o número que se eu multiplicar por 3, eu somo 2 e vai dar 11? Um número que se eu multiplicar por 3, soma 2 e vai dar 11. Pensando, pensa, a galera tá ficando boa já nisso, já, né? A galera tá ficando boa nisso. Multiplicar por 3 e soma 2. Multiplicar por 3 e soma 2 e vai dar 11. Que número é esse? Com certeza o 3. Por que, professor Maurício? Porque 3 vezes 3 é 9. 9 mais 2 é 11. Ah, então quer dizer que o meu X aqui é 3. Que legal, né? Então vocês viram aí 3 situações que mentalmente a gente conseguiu resolver a equação. Muito fácil. Já estamos resolvendo. Perfeito. Né? Agora, então, resolver uma equação é o mesmo que descobrir as suas raízes. Já guarda isso, porque em algumas situações é assim, ó, determine as raízes. Aí você já sabe, opa, descobrir as raízes, determinar a raiz é resolver a equação. Muito bem, isto é, encontrar o valor ou os valores que tornam a equação verdadeira. Então é isso que a gente quer quando a gente está resolvendo uma equação, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho, bem de pertinho. Vem cá, vem aqui, bem pertinho. Ó, o que é uma equação, gente? Sempre vai ter aquela incógnita, né? Porque primeiro que para ser equação tem que ter incógnita e tem que ter sinal de igualdade, né? Então aquela letrinha que às vezes o aluno não sabe o valor dela, é isso que a gente quer descobrir. Esse é o papel da equação, descobrir valores que estão ali escondidinhos, né? Muitas vezes a gente resolve isso mentalmente. É possível? Com certeza. Agora, algumas vezes fica meio complexo, né? Mas é legal, olha só, pro 9º ano, pro 7º ano, pro 8º, beleza, fazer de cabeça é tranquilo. Mas é interessante que vocês tenham essa praticidade de colocar no papel. Claro que em situação de prova, né, um concurso, o Enem mesmo, se você conseguir fazer de cabeça, você já ganhou ali 2 minutos de bônus para outras questões. Mas, por enquanto, é legal colocar no papel. Nós nem ensinamos ainda como é que resolve. Vocês sabem, nós vamos reforçar o que vocês já sabem, mas de cabeça é bom, porque você fala assim, opa, não, fiz alguma coisa errada, porque era para dar 3 e por que está dando 4? O que eu fiz errado aqui? Você vai olhar. Mas vamos lá, tem que entender o processo. O primeiro passo é esse, é botar a cabeça para trabalhar mentalmente, depois colocar no papel. Legal, né? Mas é claro que tudo tem métodos também, né? A gente fez a parte mental, mas existe um caminho para percorrer, existe uma metodologia, né? Uma maneira de se resolver. É isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então, olha lá, cada tipo de equação tem uma forma de resolução. E para resolver uma equação no 1º grau, utilizamos alguns métodos. Veja a seguir, vamos lá. E quando acontece assim, nós temos lá ó, o número multiplicado por 5 menos 8 vai ser igual ao número multiplicado por 2 mais 10. Lembrando que esse número é o mesmo, tá? Que número é esse? Que se número? Multiplicado por 5 tira 8 tem que ser igual ao multiplicado por 2 mais 10. Aí esse já fica um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples assim. Então é para esses casos que a gente precisa de um método para a resolução, tá? Para resolver tipos de situação como essa, que muitas das vezes só mentalmente vai ficar meio puxado. Dá para pensar? Dá, pode ir experimentando. Aí, o 2 vezes 5, 10. Tira 8. 2, né? E lá do outro lado? 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Mais 10? 14. Não deu. Não deu igual. Então não é o 2. Esse número não é o 2. Então você vai ficar tentando aí por, né, vamos dizer, por tentativa e erro, né? É uma opção. Mas existe um método para resolver. Vamos lá? Vamos aplicar? Então agora a gente vai ver o estudo das equações do 1º grau e a sua resolução. Aí eles vão pensar assim, mas outra equação? Não, queridos, é a mesma.
Só que agora nós vamos dar nome para ela. Essa equação é a equação do primeiro grau. Vamos então no passo a passo. Os 4 passos da resolução de equação do primeiro grau. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Pegadas na areia, pegadas do Hulk, né? Pegadas verde, então pegadas na areia. Olha lá no passo a passo, vamos começar assim. Primeiro passo. Colocar no primeiro membro todos os termos que possuem incógnita. E no segundo membro, os que não possuem incógnita. Como assim, então? Olha lá, nós temos lá, quais são os termos, primeiro, que tem incógnita? 5x e o 2x. Quais não possuem incógnita? Muda de cor, vamos mudar de cor. Não possuem incógnita, menos 8 e 10. Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos trocar. No primeiro membro, todos os que têm letra, e no segundo então membro... o 2x eu tenho que passar para cá, e o 8 eu tenho que passar para lá, né? Beleza. Só que quando ele muda de lugar, quando ele mudou de posição, não é nem de lugar, tá? Porque eu posso mudar de lugar. Membro, né? Quando ele troca de membro, ele também vai trocar a sua operação. Por exemplo, o 8 estava no primeiro membro subtraindo. Ele passou para o segundo membro somando. O menos 2, né? O 2x, ele estava aqui somando. Ele passa para cá subtraindo. Então, vai trocar a operação. Isso. É interessante que vocês entendam que esses sinais aqui não permaneceu. O sinal não permaneceu. Ele mudou de lado. A operação do número mudou e acompanhou o número. E a gente não gosta de dizer assim, muda de sinal, porque na verdade não muda de sinal, muda de operação. A operação inversa, tá? Isso. Operação inversa. Em resumo, de um lado a gente vai deixar quem tem letra, de outro a gente vai deixar apenas os números. Tá? Então, aqueles que têm letrinha, que acompanham a incógnita fica no membro, e aqueles que estão solitos, né, sozinhos, a gente deixa no outro membro. Esse é o primeiro passo. Beleza. No segundo passo, aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar os termos semelhantes, efetuando as operações necessárias, né? E aí vai ser legal porque lá atrás vocês viram que nós somamos, né, ou subtraímos aqueles termos com radicais. É basicamente a mesma coisa. Aqui é como se fosse 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Só que no lugar está o x, né? Então, olha lá, 5x menos 2x, 3x. Eu sempre gosto de falar de frutinha, né? 5 abacaxi menos 2 abacaxi, 3 abacaxis. 10 mais 8? 18. 18. Então, beleza. Agora a gente já efetuou as operações necessárias, juntando os termos semelhantes, então, tá? Esse é o segundo passo. Simplificar as expressões em cada membro. É isso que a gente está fazendo. Perfeito. Tranquilo, tranquilo? Tranquilíssimo. No terceiro passo, como vem, então? Isolar a incógnita no primeiro membro. Então, vamos lá. O primeiro passo foi passar para os membros, né? Quem tem incógnita para o primeiro, quem não tem para o segundo. Isso. Depois a gente fez as operações, né? Com os termos semelhantes. E agora a gente vai isolar a incógnita. O que é isso? Deixar ela sozinha. Estava multiplicando, vamos trocar a operação. Vai passar? Dividindo. Dividindo. Por isso que não é legal você falar assim, mudou de lado, muda o sinal. Não muda o sinal, troca a operação. Se mudasse o sinal, aqui está positivo e tem que ficar negativo menos aqui. 3, né? isso. E não é assim. Não. Né? A gente troca a operação e não troca não é trocar sinal, e sim passar pela operação inversa. Aqui está multiplicando, passou... Dividindo, tá? Perfeito. E no quarto passo, o gran finale. É só dividir. Achar o valor da incógnita e verificar se é a solução, se é raiz da equação. Então, fizemos, o primeiro passo está aqui, ó. O segundo passo está aqui, o terceiro passo está aqui. Olha o quarto passo. Dividiu, deu 6. Vamos testar, ver se dá verdade? Vamos resolver? Vamos lá, a gente vai fazer a resolução para ver se realmente 6 é a solução da equação, ou melhor, é raiz da equação. Na linguagem matemática, a solução a gente chama de raiz, tá certo? Certo. Vamos lá então, resolvendo a parada, bora ver? Olha lá, vamos experimentar? Vamos. Então, resolvendo tudo, né, aqui, a gente chegou, que o resultado é 6, né? Beleza, o resultado é 6. Vamos fazer a prova real agora? Vamos lá.
Vamos lá. No lugar do x, nós vamos colocar? 6. 6. Então, a gente tinha testado com 2, já viu que 2 não era, né? Não era. Então, agora a gente vai resolver, ó. No lugar do x, coloca 6. Isso. 5 vezes 6. 30. Menos 8. 2 vezes 6. 12. 12 mais 10. 30 menos 8. 22. 12 mais 10. 22. Ah, então valeu, né? Olha aí, deu certo. Verdadeira a solução. Perfeito. Então quer dizer que 6 é raiz, é solução da equação, quer dizer que a gente fez certo. E aí o aluno perguntou, então quando tiver letra e número da multiplicação, isso mesmo, apareceu letra e número. E aí um detalhe, porque tem aluno que gosta de colocar a letra, o pontinho e o número. Não precisa ter o pontinho, tá? Desde que tenha letra e número do lado, já é uma multiplicação. É, e outra coisa que eles acharam legal agora, né, que eles não estavam nem lembrando, então quer dizer que eu mesmo corrijo minha prova? Ah, é você mesmo corrige sua prova. Você resolveu a sua equação do primeiro grau lá, você achou que a resposta é 6. Se você tiver tempo hábil para isso, né? Não é nem, porque com certeza não dá tempo, mas se você está numa prova aí aqui da mediação, enfim, num outro tipo de avaliação, você vai pegar esse 6, coloca lá no lugar do x e verifica se dá certo. Se deu certo, a sua resposta está correta. Então, a prova que cai, a equação do primeiro grau, você mesmo faz a conferência, você mesmo corrige a sua avaliação, né? Legal? Gostou? Legal, muito bom. Então vamos a mais alguns detalhezinhos tratados aí pela equação do primeiro grau. Olha lá. Quando trocamos um termo de membro, este recebe a operação inversa. Operação inversa, o que é isso? É aquilo que a gente disse, né? Não queremos que vocês digam muda de sinal, e sim muda de operação, né? Operação inversa. Se era de mais, vai ficar menos. Se era soma, a gente subtrai. Se era de multiplicação, de vezes, a gente vai virar uma divisão. Olha aqui. E ainda tem mais, a gente já trabalhou agora, né? Já. Se era potenciação, vai virar uma radiciação, né? Então, é isso aí. E aí um detalhe, se for ao quadrado, é raiz quadrada. Se for ao cubo, raiz cúbica. E vice-versa, né? Então, toda vez que a gente receber situações, né, que envolvem as operações, a gente vai conseguir fazer essa troca de operação quando muda de membro, tá certo? Beleza? Certinho. Ótimo, maravilha. E como que ficou a Alice, será depois Será que a Alice se encontrou depois de tudo isso? Vamos ver. Cadê a Alice? Nesse momento, a Alice acordou e foi correndo contar para sua mãe com o que havia sonhado e o que havia aprendido. Olha, que legal, né? Então, a Alice acabou se encontrando, ficou feliz da vida, porque achou aí a solução para os seus problemas, a solução para as suas incógnitas. Mas eu tenho um problema com a aula ainda. Ainda tem dúvida? Tem um problema. Qual foi o problema? Quanto pesa cada melancia? Ixi, é mesmo, né? Quanto pesa cada melancia? Cada melancia. Pra gente poder partir aqui, fatiar e comer na hora do lanche. Acho que a gente podia voltar lá então, né? Porque nós já aprendemos a resolver a equação. E aí a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer usando a balança, e aí na balança é legal porque assim, o legal de quando você conhece a balança é que você sabe manusear, brincar com a balança. Por exemplo, vou contar uma história aqui. O meu tio-avô, que tinha a peixaria, eu ia para minha avó e subia para lá e ficava na peixaria do meu tio-avô. Enquanto não tinha ninguém, eu ficava brincando, eu tirava o peixe do freezer, botava na balança e botava um pezinho para ver quais eram os peixes que pesavam mais ou menos o peso daquele pezinho. Daí, quando chegava alguém para comprar o peixe, eu quero 1 quilo. Eu já ia lá e pegava o peixe que tinha mais ou menos 1 quilo e colocava. Falava assim, isso aqui tá certo. E meu tio falava assim, mas que menino inteligente. Pronto. Malandro. Fazia tudo. Aí o avô dele já dizia, vai ser professor de matemática esse menino. Olha aí. Né? Olha aí, ó. Vamos lá então descobrir quanto pesa cada melancia? Olha lá, pelo raciocínio lógico a gente pode resolver e pelas equações também, né? Olha lá no slide. Então temos que 2 melancias mais 2 quilos é 14. Isso. Como a balança está equilibrada, se eu tirar 2 quilos daqui, tem que tirar 2 quilos de lá também, né? Tem. Senão ela vai desalinhar.
Então vamos tirar 2 quilos de cada lado? 2 quilos, né? Tira 2 quilos daqui, tira 2 quilos daqui. Isso. Então aqui eu vou ficar com 12 quilos. Legal. Então eu tenho 2 melancias que têm o mesmo peso e elas pesam 12 quilos? Então cada melancia pesa 6 quilos. Olha que coisa fácil. Só usando o método da balança. E só usando o raciocínio lógico. Vamos fazer agora com uma equação? Vamos, aqui tem um espacinho aqui, ó. Vamos lá. A gente tinha ficado com a equação matemática 2x assim, né? 2x mais 2 igual a 14. E aí a gente vai fazer o método, né? O passo a passo. Primeiro passo, tudo que tem letra de um lado, que não tem do outro. Primeiro membro, que não primeiro tem. membro, segundo membro. Isso, então vamos aqui... acostumar a falar... Membros, né? Aqui, só quem tem letra é o 2x. Então eu vou colocar o sinal de igual e o 14. O meu 2... Está somando. Tá positivo, vai passar para o outro membro. Subtraindo. Então nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez antes ali, né? Isso. 2x vai ser igual. 14 tira 2? 12. 12. Tá multiplicando, vai passar para o outro membro? Dividindo. Dividindo. Por quê? Porque a gente usa a operação inversa. E aí sim, x vai ser igual a 12 dividido por 2, x vai ser igual a 6. Olha Então, que legal. cada melancia tem 6 quilogramas. Top, olha aí que legal, né? Então, a gente conseguiu descobrir o valor de cada melancia sem dificuldade, né? Fazendo apenas um raciocínio lógico, a ideia da balança e também fazendo a resolução da equação matemática. Verdade, porque a gente ia embora sem saber quanto que pesava cada melancia, né? A gente lança a problemática para eles e não dá o resultado, aí não dá, né, professor? Mas agora vocês já sabem, cada melancia, se bem que já tinha muitos lá que estavam assim já, é 6. Calma, não precisa ficar... Afoito. E vamos brincar vamos com os dar números? aquela descontraída, tô precisando. Brincando com os números, vamos lá então na telinha. A pergunta de hoje é, pense e responda. Numa quarta-feira, André foi à caça. Numa quinta, matou um coelho. Numa sexta, levou para casa e no dia seguinte o comeu. Em que dia da semana André comeu o coelho? André comeu o coelho numa quarta-feira? Quinta-feira. Sexta-feira? Ou foi no sábado? Vamos dar um tempinho, né? A gente tem um minutinho ainda. Vamos dar um tempinho pra galera fazer a leitura. Vamos fazer a leitura com calma, com bastante atenção. Coelho guisado é bom no sábado. Não, primeiro que não é nem para comer coelho, né? Mas come um frango, né? O tadinho do coelho. Numa quarta-feira, o André foi à caça. Numa quinta, ele matou o coelho. Numa sexta, levou para casa. E no dia seguinte, o comeu. Em que dia da semana André comeu o coelho? Puro raciocínio lógico, leitura, interpretação e muita atenção aos detalhes. Aí vamos conversar aqui um pouquinho com relação a esses detalhes. Desses detalhes é legal porque assim, eu fui em Buriti um tempo desse e aí conversando com um professor de lá, ele falou assim, porque não sei, fulano tá vendendo uma data. Daí eu pensei assim, por que eu quero comprar uma data? Quando eu cheguei aqui em Rondônia também tive essa dificuldade, né? Comprar data, eu já tenho data de aniversário, já tenho a data do Natal, batismo, já tem Páscoa, já tem tantas datas, eu ainda vou comprar mais uma. Daí eu fui entender o que era uma data. Daí, em outra região, já me falaram da tal da quinta. Eu falei, mas a quinta? Vamos ali na quinta ver a plantação de não sei o quê. Vamos ali na quinta ver o pomar. Quinta, mas hoje ainda é sábado, até na quinta, esperar na quinta para ir lá ver o pomar vai demorar bastante. Tem alguns termos, né, que nós usamos aí, que são termos desconhecidos por muitos. Mas pronto. Não vou falar mais nada. Eu acho que tu deu uma super dica aí, mas tudo bem. Fiquem atentos aos detalhes, resolvam o nosso Pense e Responda, o nosso desafio. E é claro que juntamente com as atividades de sala, tá? Já já a gente está de volta.